Nas terras altas do noroeste do Lago Baikal, em 30 de junho de 1908, por volta das 7h17, os colonos indígenas Evenki russos notaram uma coluna de luz azulada viajando pelo céu que era quase tão brilhante quanto o sol. 10 minutos depois, houve uma luz e um rugido de artilharia. Sensores sísmicos ao redor da Eurásia capturaram a explosão na câmera. Acredita-se que a onda de choque que se seguiu tenha se assemelhado a um terremoto com magnitude Richter de 5,0 em certos locais. Além disso, causou variações de pressão do ar severas o suficiente para serem detectadas na Grã-Bretanha. O céu noturno da Ásia e da Europa foi iluminado nos dias que se seguiram graças ao ônibus espacial. O corpo tinha a aparência de um cilindro. A solitária nuvem negra na área aproximada da massa brilhante era única em um céu claro. Condições secas e quentes prevaleceram. A figura de luz parecia borrar conforme se aproximava do solo, floresta, transformando-se em uma enorme nuvem de fumaça preta, e um estrondo alto não de um trovão, podia ser ouvido, soando como pedras pesadas caindo ou artilharia sendo disparada. Todos os prédios tremeram. A nuvem também começou a liberar chamas que tinham formas erráticas no mesmo momento. As senhoras lamentaram, acreditando ser o fim do mundo, pois toda a aldeia fugiu para as ruas em estado de terror. Mais de 900 testemunhas oculares registradas relataram ter visto estranhas aparições nos céus da área minutos antes. Observatórios de todo o mundo conseguiram identificar claramente a explosão, que teve a força de uma bomba e gerou uma onda explosiva que percorreu todo o planeta. O incidente foi capturado por sismógrafos recém-desenvolvidos em vários locais de registro de terremotos, incluindo os de Berlim. Apesar dos resultados desastrosos, o incidente de Tunguska não atraiu muita atenção do público em geral, uma vez que as informações sobre ele foram simplesmente limitadas à região extremamente escassamente habitada. Uma ideia bastante popular em meados do século XX sustentou que o evento Tunguska foi causado pela colisão de uma partícula de antimatéria com a Sibéria. Antimatéria é uma partícula que, quando entra em contato com a matéria comum, ela reage intrinsecamente improvável. Mais tarde, o astrônomo Bor Krezak da Eslováquia propôs a teoria de que o objeto era na verdade um pedaço do cometa Encke em 1978. Este cometa orbita Júpiter continuamente por um período de apenas 3 anos, tornando-o um corpo periódico. A chuva de meteoros anual, conhecida como Beta Taurids, atinge o pico de atividade nos finais do mês de junho. E o pico de atividade desta chuva ocorreu quase ao mesmo tempo que o evento Tunguska, e a trilha aproximada do item Tunguska é semelhante ao que seria previsto para um fragmento do cometa Encke. Vipli também tinha a mesma ideia de ter sido um cometa como Krezak propôs. Disse que quando um cometa colide com a atmosfera da Terra, seus componentes voláteis, como gelo de água e gases congelados, podem ter sido totalmente destruídos, sem deixar vestígios visíveis. Os céus brilhantes vistos sobre a Europa por várias noites após o impacto, que podem ter sido explicados pela poeira e gelo que foram lançados da cauda do cometa para a atmosfera superior, forneceram algum suporte adicional para o conceito do cometa. A ideia de ter sido um cometa não durou por muito tempo nas ideias do astrônomo Zdenka Densekhanina, que discordou da teoria do cometa em um estudo que divulgou em 1983. Ele disse que um corpo cometário deveria ter se dissolvido enquanto atravessava a atmosfera em uma trajetória tão curta, mas o corpo de Tunguska parecia ter sido registrado intacto na atmosfera inferior. Sekhanina disse que os dados apontavam para um objeto espesso e pedregoso que provavelmente foi formado talvez por um asteroide. Eventos como Tunguska são muito mais incomuns. A frequência dessas catástrofes ocorre uma vez a cada 300 anos. Pesquisadores da Universidade de Bolonha descobriram um lago na área de Tunguska em junho de 2007 como uma potencial cratera de impacto. Eles acreditam que um fragmento de 10 metros sobreviveu à explosão e atingiu o chão. A hipótese foi contestada por outros especialistas em crateras de impacto. A camada de sedimentos do Lago Checo, segundo estudos mais recentes, é apenas sedimentação lacustre normal a cerca de 1 metro de profundidade, o que aponta para um lago muito mais jovem. A ideia de que o lago foi produzido pela catástrofe de Tunguska é apoiada por sondagens acústicas do fundo do lago. A forma cônica do leito do lago, determinada por sondagens, é típica de uma cratera de impacto. No entanto, dados um pouco mais recentes de 2017 indicam que essa noção não é suportada. Eles empregaram estudos de solo para demonstrar que o lago é muito mais antigo que os eventos de Tunguska e pelo menos 250 anos mais velho. A explosão atmosférica de um asteroide cerca de 10 a 15 quilômetros acima da superfície da Terra é a principal explicação científica para o evento até agora.
Todos os dias, meteoroides do espaço atravessam a atmosfera da Terra a uma velocidade de pelo menos 18 km por segundo.